Gente, olha só, tem mais notícia de São Paulo. Mônica Simões, põe na tela para mim a imagem. A Mônica já está na tela. Oi, Mônica, boa tarde para você. Rapidinho, antes de chamar, tem essa imagem que já está rodando, Mônica, para todo mundo assistir aqui no Balanço Geral. Teve uma briga na Castelo Branco. A imagem está na tela, tem uma moça aparecendo, ó, tem um homem com revólver. Mônica Simões, ao vivo, repórter do Balanço Geral, vai explicar pra gente o que estamos vendo, Mônica. Na tela, tá rodando agora um senhor de camisa laranja indo em direção ao outro carro, armado. O que aconteceu, Mônica? Boa tarde, querida. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma imensa confusão depois de uma tentativa de ultrapassagem com colisão, André. Isso aconteceu na rodovia Castelo Branco, bem na alça de acesso à cidade de Boituva, que fica no interior de São Paulo. Segundo informações do próprio boletim de ocorrência, o que aconteceu? Nós temos momento da colisão. Então, um carro tenta entrar na alça de acesso, um outro vem e aí eles batem. O que está dentro do carro, André, fala para os filhos, olha, fiquem dentro do carro que eu vou descer com a sua mãe. Os dois descem do carro, mas ele desce armado. Esse é o homem de laranja que aparece com a arma em punho, André. E ele vai lá, ameaça o casal que está dentro do outro carro. Primeiro ele dá uma cotovelada e sai andando. São dois momentos. Aí todos saem, novamente, vão para a rodovia. E aí o carro que na verdade, houve essa batida, o casal tenta ali conversar com esse homem armado, tenta entender o que aconteceu. Eles param novamente no acostamento e aí esse homem, ainda mais violento, sai do carro com a arma novamente, André, e aí atira 3 vezes no outro veículo. Um dos tiros atinge o pneu, o outro atinge o vidro e o terceiro, o capô do carro. Depois ele vai embora. Nesse momento, a acompanhante do motorista já está ligando para a polícia, André. Ela liga para a polícia e fala, não abre o carro, não vamos abrir o carro. Foi uma tremenda confusão. Caso de polícia, houve registro de boletim de ocorrência na própria polícia rodoviária. Homicídio, tentativa de homicídio por motivo fútil. Agora, já temos a identificação desse homem armado, inclusive, em um momento desse vídeo, a motorista, né, que está ali no outro carro, ela pergunta, você é policial? Para a mulher. Alguém é policial? A mulher sorri, uma mulher ruiva, e ela diz que ela é policial. Então é um outro questionamento dessa mulher. Mas por que o homem que está armado e não você? Você deixa a arma com outro homem, com uma outra pessoa? Isso é correto? Aí ela dá um sorrisinho e os dois entram no carro. Então realmente esse homem que foi identificado é Adriano Domingues da Costa. Ele prestou depoimento à polícia e disse o seguinte, que ele estava sendo perseguido por mais de 40 minutos por esse outro carro que depois foi alvejado por ele e que ele ficou com medo porque ele estava com a família dele, que todos estão muito traumatizados, mas que vão depois explicar o que aconteceu. Então, caso de polícia, André, um homem aí armado, atirando em plena rodovia por motivo fútil, né? Mônica, fica na linha comigo aí, Mônica, fica no ar comigo, vou voltar, enche a tela, por favor, produção. Vamos colocar de novo, o sujeito disparou quantas vezes contra o carro? Esse carro é blindado, hein? Tá vendo, ó, o sujeito de camiseta laranja tá andando em direção ao carro, que ele diz que estava perseguindo ele, mas o problema surge numa ultrapassagem, ó. Ele manda o cara baixar o vidro. Esse homem de camisa laranja, que parece vermelho, mas é laranja. Ele tá aqui na minha janela. Ah. Tá bom. Olha lá, ó. Ele vai dar um tiro no pneu. Olha lá. Deu um tiro no pneu, 2 tiros no vidro. Olha, tirou no vidro. 3. Gente, ai, que loucura isso. 5 disparos, né, gente? Tá bom. Ai. E a mulher falando com a polícia dentro do carro. A mulher que tá dentro do carro tá falando com a polícia. Pô, e a esposa do cara armado nem pra dissuadir ele, nem pra convencer. Sai daí, mano, não precisa fazer isso. Um carro blindado e ele pensou que era um assalto, é isso? A justificativa dele foi essa. Ah, pensei que era um assalto. O cara tava 40 minutos atrás de mim. E aí ele chegou perto do carro com a arma, sacou a arma e sentou a bala no carro. Brincadeira, hein, Mônica? Ô, Mônica, só antes da gente encerrar esse assunto, teve esse problema também dessa ultrapassagem. Ele chegou a reclamar disso também, né? O sujeito de camisa laranja, que a gente acabou de ver, que deu 5 tiros no carro de trás, ele disse que estava pensando que era um ladrão, porque estava sendo perseguido há 40 minutos. Podia ser que a pessoa tivesse há 40 minutos e não tivesse vontade de ultrapassá-lo, né?
Exatamente, André. Então, pensa só, estava numa rodovia, os dois, obviamente, estariam ali na esquerda, que é a faixa com maior velocidade, e o carro ali 40 minutos atrás dele. De repente, deve ter dado algum farol, isso a gente não sabe, isso a gente vai saber posteriormente durante as investigações da Polícia Civil, mas deve ter dado um farol e aí tentou ultrapassagem. Foi aí, de repente, que ele achou que fosse um assalto, mas nada justifica isso que aconteceu, porque o casal não desceu do carro em nenhum momento e ele foi lá e atirou 5 vezes. Foram 5 disparos. Ainda bem, André, que o carro era blindado. E depois também, na arrancada, o casal ainda tentou ir atrás desse casal com a família. Ele atirou, inclusive, lembrando que os filhos estavam dentro do veículo dele, aguardando, vendo toda a cena. E aí, eles seguiram o casal com os filhos, o casal que atirou, e aí, mas eles acabaram saindo, André, entraram em outro trevo, porque eles queriam realmente que eles explicassem. O carro blindado não ia acontecer nada com eles. Queriam ir até a delegacia para saber de fato o que aconteceu. Porque a mulher, quando foi questionada, ela disse que seria sim uma policial militar. Então, como assim uma policial atira desse jeito ou deixa alguém pegar uma arma, né? O marido dela que fosse pegar a arma dela e atirar da forma que foi. Realmente um caso aí que foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil, porque por mais que esse casal tivesse sendo perseguido pelo outro casal, André, que vinha atrás, nada justifica descer do carro armado e atirar, porque eles não estavam armados. Então, quer dizer, não desceram do carro em nenhum momento e ainda foram alvejados, né? Ó, o caso foi registrado na delegacia de Boituva, pessoal, e o delegado analisou as imagens e pediu a prisão preventiva desse homem que atirou. Preventiva ou temporária, produção? Foi temporária, tá, gente? A polícia pediu, a delegacia de Boituva pediu a prisão temporária desse homem de camisa laranja que atirou contra o carro que achava que estava sendo perseguido. Gozado, ele acha que é perseguido, ele para na rodovia, o sujeito manda o cara parar, o cara para também. Agora, só para encerrar esse assunto, você que está em casa, o sujeito que estava no carro blindado, que levou os tiros, o sujeito no volante teve muito controle, hein? Porque num determinado momento o sujeito armado fica de frente para ele podia ter acelerado o carro, se bem podia ter terminado num desastre, né, gente? Podia ter terminado num desastre. Imagina, na hora que ele começa a apertar o gatilho, o sujeito acelerasse o carro contra ele. Você já pensou a tragédia? Gente do céu, que loucura. E por sorte o carro era blindado, porque se não fosse, era uma tragédia dupla. Podia ser a esposa do sujeito morta no carona, ele morto com a arma na mão. Olha, impressionante. Gente, às vezes a gente fica bravo no trânsito, mas a gente tem que pensar 30, 40 vezes, conta até 100, respira fundo e vai embora. Será mesmo que ele pensou que era um assalto? Difícil, né? Mas, enfim, é o que ele está dizendo para a polícia e ele vai ter que explicar agora com a prisão temporária. Adriano Domingues da Costa é o nome desse senhor que atirou contra o carro na rodovia Castelo Branco e agora vai ter que dar explicações para a Polícia Civil em Boituva. O que você achou desse caso? Sinistro, né?